Olá, mulheres empoderadas. Nós estamos lendo o livro Sem Rivais, da autora Lisa Beverly, da editora Chara. Nós estamos no capítulo 5, no áudio 22. Rivais revelam seu destino. Os rivais têm o poder de tirá-lo da obscuridade ou de expulsá-la do seu lugar de destaque. A boa notícia é que você é quem escolhe o que eles irão produzir em sua vida. Seu rival irá derrubá-lo ou despertar o que há de melhor em você. Por essa razão, um rival também pode revelar seu destino. Davi conhecia Deus na capacidade de filho e pastor. Rodeado por ovelhas, ele havia adorado a Deus sob as luzes brilhantes das estrelas do Oriente Médio. No deserto de uma vida de pastor, ele confrontou um leão e um urso e resgatou sua ovelha. Agora Davi aprenderia o que significa ser atacado e expulso como um animal selvagem. O rei Saul era perfeitamente capacitado a conduzir o corajoso Davi da presença das pessoas até a presença de Deus. Esse é o lugar onde Davi receberia sua unção e onde seu destino como rei seria revelado. O relacionamento entre Saul e Davi não começou como terminou. Primeiro, Saul amou Davi e reconheceu a mão de Deus em sua vida. Saul trouxe Davi para perto quando se sentiu vulnerável e atormentado e confiou a ele questões do reino. Vejamos em 1 Samuel 18, versículo 5, nos diz sobre isso. Tudo que Saul mandava Davi fazer, ele fazia, e fazia bem feito. Ele era tão bem-sucedido que Saul o encarregou das operações militares. Tanto o povo quanto os membros da corte de Saul aprovavam e admiravam a liderança de Davi. Saul não poderia ter melhor general, e quando um espírito mau o irritava, Davi tocava a harpa e cantava para aquietar a sua alma. Tudo estava indo bem, até que o rei Saul ouviu outra música. Você provavelmente conhece a história. Quando o exército voltava para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíram de todos os vilarejos de Israel, cantando e dançando, recepcionando o rei Saul com tamborins, cânticos festivos e gritos de vitória. As mulheres cantavam com alegria. Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito incomodado com aquilo. Tomou o refrão como um insulto pessoal e disse: deram crédito a Davi por dezenas de milhares e a mim somente por milhares? Quando menos se esperar, entregarão o reino a ele. Daquele momento em diante, Saul teve inveja de Davi e ficou de olho nele. 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 6 ao 9, versão A Mensagem. Mesmo assim, se nenhum dos dois literalmente tivesse matado toda essa quantidade de inimigos, Saul ficou ofendido com a comparação. Era como se a música das mulheres abrisse os olhos de Saul e depois ele abrisse a boca e profetizasse a própria morte. As mulheres estavam cantando a música como uma brincadeira, mas isso estava longe de ser engraçado para Saul. Isso dava nos nervos. Anos se passaram desde que o profeta dissera a Saul que sua desobediência havia lhe custado o reino. Samuel declarou que o reino seria rasgado dele e entregue a outro, que era melhor do que ele, como está em 1 Samuel 15, versículo 28. Com essa música, o tecido da vida de Saul começou a se rasgar. Em fração de segundos, ele foi dominado pela lembrança desse presságio quando reconheceu Davi como seu substituto. Saul não tinha intenções de renunciar em paz. Quando você está lidando com a insegurança, uma comparação desfavorável pode transformar um amigo em um rival em um piscar de olhos. Saul não via mais Davi como o auxílio que ele se mostrou ser. Ele via Davi como uma ameaça, e tudo mudou da noite para o dia.
No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa, e Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança. 1 Samuel 18, versículo 10. Isso mexe um pouco com a nossa teologia e serve como um lembrete para todos nós. Deus pode usar o que ele quiser para alcançar seu propósito. Nesse caso, significa enviar um agente de tormento para enlouquecer um rei invejoso. Nesse dia, Davi estava simplesmente fazendo o que ele sempre fazia, tocando sua lira. Mas agora Saul tinha algo diferente na mão, porque algo havia mudado em seu coração. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Versículos 10 e 11. Veja o contraste aqui. Saul irrompe pela casa com a arma em mãos, enquanto Davi tocava um instrumento de adoração. Pode haver um contraste maior? Quem corre pela casa com uma lança? Saul havia se transformado em um troglodita. Já escrevi um livro sobre espadas, por isso tenho algumas espadas em vários lugares da minha casa, mas raramente pego uma delas em minhas mãos. Nem mesmo em meus piores dias de hormônios aflorados ouso erguer uma delas, porque quando se está sob pressão, você é tentado a jogar, seja o que for que esteja em suas mãos. Eu falo por experiência. Davi agora se via forçado a tomar uma atitude evasiva para evitar o mesmo homem que ontem caminhara ao seu lado e dera a ele cobertura na batalha. O melhor de Davi trouxe o pior de Saul. E aquele presságio persistente se transformou em um completo espírito de medo. Saul tinha medo de Davi, pois estava claro que o Eterno abençoava Davi e tinha abandonado Saul. Por isso, Saul afastou Davi de sua presença, designando-o oficial do exército. Davi estava sempre na frente de combate e era bem-sucedido em tudo que fazia, pois o Eterno estava com ele. Diante do sucesso de Davi, Saul ficou ainda mais preocupado. 1 Samuel 18, do versículo 12 a 15, na versão A Mensagem. Os sucessos militares de Davi deveriam ser celebrados como vitórias do rei Saul, mas em vez de ver essas façanhas como sendo Davi protegendo o reino sob a liderança de Saul, ele imaginava que cada batalha tirava um pouco da sua autoridade. Saul não via mais Davi como filho e sua companhia não o confortava mais. Ele queria Davi fora da sua vista e ainda assim sua linha de raciocínio não parava por aí. Estar longe da vista e longe do coração não iria funcionar nesse caso. O rei Saul colocou Davi em combate esperando que ele perdesse a vida. Mas, uma vez, isso só serviu para posicionar Davi para o crescimento. Davi crescia enquanto Saul tentava enterrá-lo. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi. E Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. 1 Samuel 18, versículo 28 e 29. Em um curto período de tempo, a percepção que Saul tinha de Davi se transformou de desconfiança em medo e depois em ódio. O Davi, considerado filho amado, herói militar e aliado, havia partido. Davi era agora rotulado de bandido. Seu curto período de favor na corte de Saul havia chegado ao fim. Alarmado por essa mudança que veio sem nenhuma provocação de sua parte, Davi fugiu para proteger a sua própria vida. Sua partida da corte do rei deu início a uma era totalmente nova na vida de Davi. Em vez de posição e recompensa, essa fase foi repleta de constante rejeição, tratamento severo e perigo desesperador no deserto. Alguns estudiosos dizem que esse período durou cerca de 8 anos. Foi no exílio e em grandes expansões áridas que Davi aprendeu as lições que iriam prepará-lo para ser um rei segundo o coração de Deus.
Davi estava sendo caçado por um lobo esfomeado que o levava a se esconder de caverna em caverna. Ele ficou aflito quando soube que Saul assassinara os sacerdotes e suas famílias só porque o haviam ajudado inocentemente. Com o passar desses anos de angústia, a rivalidade de Saul e Davi ajudou Davi a saber, independentemente de estar em um palácio ou em uma caverna, que era o que Deus queria desenvolver em sua vida que importava. Davi estava enfrentando seu segundo Golias. Deixa-me explicar. Não acho que seja exagero dizer que Davi pode ter tido alguns problemas paternos. Todas as vezes que Davi interagia com o rei no deserto, ele gritava e chamava Saul de pai. A passagem de 1 Samuel 24, versículo 11, é uma janela pela qual podemos ver a angústia de Davi. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim nenhum mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me matares. Não há razão para pensar que havia qualquer animosidade entre Davi e seu pai, mas como o oitavo filho, era fácil negligenciar o menino. Poderia parecer que Davi estava de alguma forma perdido na sombra dos seus 7 irmãos mais velhos. Como todos os filhos, Davi podia ter esperado pela afirmação e pelo reconhecimento do pai, e ainda assim seu pai se esqueceu dele quando o profeta Samuel veio para ungir os filhos de Jessé. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. 1 Samuel, capítulo 16, versículos de 10 a 11. Por que Samuel teve de perguntar se ainda havia outro filho? Você pode pensar que Jessé mandaria chamar Davi assim que Samuel chegou? Jessé pode não ter visto Davi como candidato à posição de escolhido. Se o profeta Samuel viesse à nossa casa, eu faria tudo o que tivesse ao meu alcance para me certificar de que toda a minha família estivesse presente. Eu falaria com eles via Skype, FaceTime ou ligaria para que, se algum deles não estivesse presente, pudesse ser considerados. Davi tinha 7 rivais pela atenção do seu pai, seus irmãos. As interações que a Bíblia registra entre Davi e seus irmãos não transparecem uma imagem de cordialidade e apoio. De fato, seu irmão mais velho o acusou de orgulho, menosprezou seu papel na casa do pai e afirmou que ele era presunçoso e mau. 1 Samuel 17, versículo 28. Essa deve ser a razão porque quando eu leio os salmos de Davi, não ouço palavras, ouço corações. Tecida entre as estrofes, eu vejo a agonia nascida de anos de isolamento e esgotamento. Davi provou repetidamente sua inocência a Saul, e ainda assim a perseguição continuou furiosa contra sua vida. Em determinado momento, Davi entendeu que sua inocência nunca seria reconhecida nas cortes dos homens. Saul nunca perdoaria Davi. Apenas Deus poderia fazer isso. Ao fugir e se esconder de Saul, Davi aprendeu a fugir e se esconder em Deus. Muitas pessoas querem ser ungidas, mas se esquecem de que a unção vem com um propósito que é trabalhado na presença dos seus inimigos. Mais tarde, em sua vida, enquanto Davi fugia de Absalão, ele clamou: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários! São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com minha voz clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde. Deito-me e apego no sono,
Acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Salmos 3, versículos de 1 a 6. Como crescia o número dos adversários de Davi? Essa é uma boa pergunta. Por que Deus simplesmente não acabava com eles? Por que Deus não enterrou todos eles em uma tempestade de areia no deserto? Davi não pediu para ser ungido como rei pelo profeta Saul. O corajoso Davi não podia fazer nada além de ser valente para o seu Deus. Assim como ele fora um filho fiel com o que lhe foi confiado pelo seu pai, agora ele era um guerreiro fiel para o seu rei. Jonatas não poderia ter tido um amigo mais verdadeiro. Até onde suas ações mostram, Davi era inocente. E ainda assim, ao longo da sua vida, os problemas aumentaram. Por quê? Nós queremos que exista uma razão. Porque se existir alguma razão, essa confusão pode fazer sentido. Mas tudo isso parece ser sem sentido. Essas palavras foram vividas e profetizadas por Davi, mas suas lutas também se identificaram com as batalhas de outro. Elas falavam do futuro e revelavam o que aconteceria com Jesus. Por que ficamos surpresos quando os rivais se levantam em nossa vida? 1 Pedro 4, versículo 12 ao 13, traz uma lembrança. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipante dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. A pressão externa trabalha na transformação interna. Os rivais revelam o destino que Deus preparou para nós. Nós diminuímos para que a glória de Deus cresça em vossa vida. O presente de ter um rival na vida é parte da aprendizagem, do refinamento e do pacote de treinamento. Faz parte da natureza humana querer evitar dificuldades, mas quando sofremos, nós não apenas compartilhamos a dor de Jesus, mas também participamos da sua glória à medida que ele revela seu destino a nós.